inglesa. A luta contra a seca. A seca é um inimigo quase tão mortal como o nosso que nós encontramos lá no sul, contra aquela colonização castelhana, espanhola. Mas as lutas são mais ou menos iguais, os inimigos são diferentes. Absolutamente diferentes. A guerra lá foi mais militar e isso vai ter uma consequência na literatura. Porque, evidentemente, como a literatura, tanto a castelhana, a paraguaia, a argentina, a chilena, como a gauchesca do Rio Grande do Sul, ela é nitidamente militarizada. Não é que os gaúchos, nós lá sejamos mais bravos, mais fortes, mais valentes. Não. Aliás, hoje eu já tive uma prova de valentia porque eu vim de táxi. Os franceses até aqui, o motorista, meu Deus do céu, tem que ser valente para estar naquele táxi. E nós atropelamos 4 ou 5 no caminho aí, por pura sorte. Mas então vamos ver aqui, por esqueminha que eu fiz, algumas coisas que explicam essa diferença de nacionalidade, não é de nação, entre o que vocês aqui no Nordeste tiveram e nós tivemos lá no Sul. E eu vou começar aqui com este esquema, vou identificar para vocês. Isso aí era o mundo conhecido mais ou menos em 1300. Bem antes aqui da descoberta do Novo Mundo. Então vamos nos localizar por aqui. Eu já tomei a iniciativa de ir atrás, consegui um cabo de vassoura que se presta muito bem porque eu quero fazer, que aponta um quadro. Então nós teríamos aqui o mar Mediterrâneo. Esse era o mundo conhecido. Tudo girava em torno desse mar Mediterrâneo. Que nós vamos ver, por que eu estou indo aí para essa Europa? Porque tudo que ocorreu lá na área do Rio da Prata e que há de influir diretamente na cabeça dos homens que escreveram tudo o que estava acontecendo lá, nasceu aqui. Nós já vamos. Então está aqui o mar Mediterrâneo, era o mundo conhecido. Sabia-se que aqui era a Grécia, aqui a Turquia, Itália, chutando a ilha da Sicília, não é? Sardenha, a Península Ibérica, aqui a francesa, gaulesa. Sabia-se que aqui era dominado pelo que hoje nós chamamos de nacionalidade alemã. Aqui o grande mistério, que era a Rússia e a China mais misteriosa ainda, e os ingleses sempre isolados nas suas ilhas. Então, quer dizer, aqui, é importante aqui, o norte da África. Basicamente árabes e pretos totalmente conhecidos, um mistério. É se explicar por que era conhecido, porque tudo girava em torno do mar Mediterrâneo, eles chamavam de mar interior, inclusive, né? E aqui fora, Atlântico, mar tenebroso. Então, vai nos interessar porque tudo que acontece lá na área do Prata, que nós vamos chegar agora, nasceu aqui nessa chamada Península Ibérica. Essa Península Ibérica, ela foi ocupada desde a Idade Média. Desde a Idade Média, foram se sucedendo ali diversas civilizações. Veio quando todos os romanos, a cristianização. Os romanos levaram o cristianismo para a Península Ibérica. E foram ali talvez a civilização mais permanente, lá tem a esquerda dos visigodos. Isso estaria muito bem, eles brancos, conversando a mesma língua e tal, até que houve uma guerra civil entre os visigodos. Aí que vai complicar a coisa, né? E um dos partidos, lembrando, guerra interna entre os reinos visigodos, tudo reinos, frações, é toda ali. Ele viu que ia perder e caiu na asneira de pedir socorro para os árabes, que estavam loucos de vontade, só queriam um motivo mesmo para subir, sair do norte da África e entrar lá para dentro. Bom, os árabes ajudaram a não ser mais. No ano 700 a.C., mais ou menos, um sheik árabe chamado Tariq, ele atravessou aqui na Gibraltar. Ele entrou por aqui numa batalha chamada Guadalete, ele destroçou totalmente aqueles exércitos visigodos e as
comunidade árabe tomou conta aqui da Península Ibérica. Essa dominação dos árabes da Península Ibérica durou 700 anos. Tá bom? Sair de lá por volta de 1400 por aí. Para que se faça a comparação, sempre é interessante, o Brasil tem pouco mais de 500 anos. Os árabes passaram 700. Toda essa área que eu me referi aqui. Importante ver aí, bom, qual é o número 2, por exemplo? É importante, então, aqui, eu disse, as consequências do que ocorreu lá na Ibérica, aqui na América, no sul da América da Prata. Olha, os antigos, inclusive, eles nunca se referiram à Espanha como a Espanha. A gente encontra registro assim, Las Espanhas. Las Espanhas. A Espanha nunca foi um só. Aqui eu fiz para ter uma ideia, já não digo nem dos povos, mas dos idiomas. Olha só. Galaico-português. Aqui o português, que não existe em Portugal ainda. Em cima, letra B, o galego. O galego vem de Galícia, né? É até comum assim se chamar português de galego, né? Porque a fronteira é muito colado, né? E a língua, o idioma é mais ou menos o mesmo. Nós temos asturianos, as Astúrias, letra C, dialetos de leoneses, lá na letra D, os dialetos andaluzes, na letra E, dialeto marciano, o dialeto dos aragoneses, né, de Aragão, letra G, e o castelhano de Castela, na letra H. Nós temos o idioma catalão, são completamente diferentes. O catalão na letra I, dialeto leridiano na J e o dialeto valenciano, de Valência, né? Ali no K. E ainda por cima, aqui na letra L, tem esse idioma basco, que não se entende de onde é que ele saiu. Ninguém sabe como é absolutamente diferente. As teorias históricas procuram explicar como é que surgiu esse País Basco, mas não existe nada científico ainda. Mas então, esta diversidade aqui há de se refletir aqui na América. Que conforme a natureza do colonizador, coronel, general que chegava na área, ele há de pôr os seus valores, que são diversos, não são totalmente iguais. Vamos ver o número 2, amigão. Aqui mais ou menos em 1400, como é que estava a nossa Península Ibérica? Por aí. Portugal. O casamento de uma rainha era diversos feudos, diversos reinados. Mas o casamento da rainha Isabel com o rei Fernando de Aragão juntou esses dois reinos que eram os maiores e mais fortes. Ficou muito poderosa a união de Castela e Aragão, inclusive no idioma. Nós falamos em castelhano, né? Castelhano era o idioma que era falado em Castela. E com esse poder militar, eles foram dominando todos os outros reinos. A Espanha que nós conhecemos Castela e Aragão que foi dominando tudo o resto. Portugal seria dominado mais cedo ou mais tarde, o reino de Portugal, mas conseguiu escapar por processos históricos que nós não podemos agora até abordar, senão não daria tempo. Mas lá por 1400 mais ou menos era isso aqui a ocupação da Península Ibérica. Sabia que aqui, de lá para cá, havia um reino castelhano forte, um português muito rebelde, um reino que eles não conseguiram dominar e não deu tempo, e daqui a mais ou menos na linha do rio Tejo ao sul, árabes, almohadas, que é chamado de Granada, né? De Granada. Portugal sempre espremido, então, entre os castelhanos, árabes ao sul e o mar. A solução, então, foi sair para o mar, né, para manter a sua identidade nacional. Nós vamos ver daqui a pouco o que seria, né? E os espanhóis também. É por isso que esse pessoal da Península Ibérica, né, reportando até aquele anterior, a Península Ibérica é um promontório entrando no mar adentro. Então eles tiveram que, ao natural, desenvolver esse conhecimento naval. Parece que é uma ideia, né? Eles já tinham inventado a nau nessa época aí do 1500, o ciclo dos descobrimentos. A nau ela é maior que a caravela, né? Já são
3 ou 4 mastros, eles conseguem navegar com. Eu nunca entendi isso, né? Eu não sei como é que um navio consegue navegar contra o vento. Vocês aqui que são da área do mar, talvez agora eu não consigo conceber, mas eles fazem um jogo de velas e de lenha, não é? Eu não sei, chamam navegação abulina. Mas então se lançaram para o mar. Tá bom. Nós vamos ver então esse ciclo de ocupação da América. Quem que vai explicar tudo? Quem vai explicar? Esse aqui, se o pessoal conseguir mais ou menos conceber essa projeção aí, eu estou cumprindo a missão. Mas peraí. Por quê? Com o ciclo de descobrimentos, o chamado ciclo português, essa em 1450, aí. Então eles saíram de Portugal e foram costeando a África. A ideia disso, que foi efetivamente, eles sabiam que aqui lá no Oriente, havia especiarias e havia um comércio ocidental por terra, vinho de barco, né? Até mais ou menos aqui essa altura de Istambul, e daqui seguiam em caravanas, demoravam anos até chegar aí. Bom, com a queda de Constantinopla, quando os turcos, pelo menos por aqui, fecharam esse caminho, não deu mais para ir por terra. E complicou também que esses estados italianos começaram a cobrar Veneza, praticamente, né? Começaram a cobrar um pedágio muito caro para aquelas expedições comerciais. Então eles foram obrigados, comercialmente, a procurar um caminho marítimo para lá. 2 ciclos que eu referi, o chamado ciclo português e o ciclo espanhol. O ciclo português foi contornando a África. Chega aqui em 1548, Bartolomeu de Guzmão chegou aqui e viu que era possível chegar, o mundo tinha um fim, chegar lá na Ásia, por aqui. Já o ciclo espanhol foi voltado diretamente para o oeste. Engraçado que eles não se consideraram, eles conversavam entre si, não é? Era um segredo de Estado isso aí. Vai então que em 1548 o Cristóvão Colombo acabou batendo aqui, descobrindo o Novo Mundo, né? Bateu ali na região do Caribe. E aí então tinha que se dividir, meu Deus do céu, como é que nós vamos. Eu talvez esteja sendo um pouco repetitivo, isso é coisa que todo mundo sabe, mas para caracterizar bem essa coisa. Vamos ter que dividir esse mundo. Então foram lá, a autoridade era a autoridade papal. Então o Papa, né? O Papa era o Alexandre VI, era conhecido como o Papa mais corrupto que já passou pela igreja. Parece que ele comprou o papado, né? Ele comprou com dinheiro, e era mulherengo, era um jogador. Mas em todo caso, ele também, a par desse aspecto espiritual, que não prejudicou em nada, ele entrou para a história como um grande administrador da igreja. Ele era político e a igreja ficou forte por causa desse papo que eu estou me referindo. Então ele dividiu o mundo. Para lá, o que a gente vai descobrir? Aqui tem um arquipélago chamado, nós sabemos aqui, os Açores ali, 100 léguas mar adentro. A oeste, que é dos espanhóis, a leste dos portugueses, que foram descobrindo por aí. Os portugueses reclamaram: vamos empurrar isso para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então ficou essa divisão entre o que iria se descobrir entre portugueses e espanhóis. Hoje nós podemos dizer diria que é o meridiano de Tordesilhas, né, com os critérios que nós temos aí, conhecimento astronômico, saber quantos graus, quantos minutos, quantos segundos, a leste, a oeste do príncipe, você vai. Na época não. Começa aqui, a légua, né, 370 léguas a oeste. A légua portuguesa era diferente da légua espanhola. Né? E além disso, o próprio arquipélago aqui, são diversas ilhas. De qual das ilhas deveria começar a contar as 370 léguas? Mas sim ou não, os portugueses e os espanhóis conseguiram, tentaram ao menos respeitar o meridiano de Tordesilhas, que definiria o que eles iriam descobrir. Aqui é que está a coisa, né? Nordeste brasileiro, sul brasileiro. Aí que está a coisa. No Brasil seria então só, como nós entendemos hoje, seria só essa parte aqui. Lá em cima passaria Belém do Pará,
aqui no sul, na cidade de Laguna, Santa Catarina. E aqui que eu digo esse mapinha, a diferença fundamental entre vocês aqui do Nordeste aqui, e o do Sul lá. A guerra disso aqui, que sempre foi reconhecidamente portuguesa, foi contra bases holandesas, contra bases francesas, contra bases inglesas e contra a seca e índio. Já lá no sul, nós conquistamos tudo isso aqui. A guerra foi militarizada contra a colonização espanhola. O inimigo os dois são horríveis de combater, mas há essa diferença fundamental, é isso que eu digo. A literatura gaúcha, ela é militarizada. Nós estamos falando em literato, né? O literato, ele vê a realidade e escreve sobre ela, né? Então, ela é bem militarizada. E eles tentaram aqui respeitarem, né? A colonização portuguesa ficou ali, aqui, lá, mas estou falando em Porto Alegre, não, Nordeste, não, aqui no Nordeste. E os espanhóis entraram pelo norte, que eles sabiam que era deles mesmo, e pelo sul, que eles sabiam que era dele, aqui na região do Rio da Prata. A colonização começou, claro, foi ali no Caribe, não é? Avançaram. O México foi criado então um vice-reinado, o rei espanhol na Espanha, aqui o vice-reinado que eles chamaram do México, também chamado de Nova Espanha. Continuaram a descer, isso aqui é uma saga, né? Isso é um efeméride, porque não daria nem tempo de falar, e eu nem tenho palavras, eu não tenho recursos para dizer para vocês, dar uma ideia, o que foi a conquista do México pelo Hernán Cortés. E aquilo é uma epopeia, aquilo ali dignifica a raça humana, não é? Vamos dizer assim, o valor que o homem tem nisso. Bom, foram descendo. Chegaram aqui no Peru e descobriram o ouro. Isso aí alterou tudo, né? Porque o conceito de riqueza da época era ouro, matéria, povo, terra. Ninguém queria saber de terra. O caso era ouro. E como descobriram ouro no Peru, eles abandonaram totalmente a Amazônia de graça para os portugueses. Veja que vai entender. Claro que teria que subir os Andes e descer, mas daria. Mas eles não queriam terra, eles queriam ouro. Quer dizer, então já tiveram que dividir, além do vice-reinado do México, criaram posteriormente um outro vice-reinado aqui, pegando a atual Venezuela, Colômbia, Peru, Colômbia e Equador. E posteriormente um outro vice-reinado aqui chamado vice-reinado do Peru, que era muito importante por causa do ouro. E aqui no Prata, como estava lá longe, não tinha mesmo muita importância, não tinha ouro, só tinha índio bravo. Índio bravo. O espanhol aqui nessa região, ele pegou civilizações indígenas muito avançadas mesmo, raciocinando. Briga não deu para ganhar, vamos entregar. Já aqui nessa região do Prata, o índio era muito bravo, ele charruas, morriam lutando. Então, criaram o chamado vice-reinado do Prata, com sede aqui em Buenos Aires, enorme vice-reinado. Então, 4 vice-reinados, né? México, da Gran Colômbia, do Peru e o vice-reinado do Prata. Posteriormente, vamos ver, por razões unicamente policiais, essa região, que o ouro que eles tiravam daqui ia de barco para Espanha. Começou a aparecer pirataria aqui nessa região do Caribe. Esses filmes que a gente vê de pirata, né? Claro que queriam ouro. Então eles criaram uma capitania policial. Aqui, daí surgiu a Venezuela. Venezuela com características puramente policiais. E aqui no Chile, que é um fim de mundo, um colonizador, um espanhol formidável chamado Valdivia, eles então também desmembraram do vice-reinado do Peru. Então ficou uma capitania geral, tal como a da Venezuela. Então a capitania, ela tem uma subordinação administrativa inferior à do vice-reinado. O Chile é um conflito, né? Que só funciona no meio termo. Só ele se notabiliza, tem vida na parte do terço central. Que aqui esse terço de cima é um deserto de areia, atacando. E o terço de baixo é um deserto de gelo. Então nós teríamos aí mais ou menos o choque. Né? E por que o choque foi exatamente lá no meu Rio Grande do Sul, naquela área ali? Quer ver? Aqui
Cordilheira dos Andes. Não havia maneira os espanhóis entrarem em luta com os portugueses. Aqui, uma selva amazônica intransponível. Também não haveria possibilidade de um contato aproximado corporal entre a civilização espanhola e a portuguesa. Mas aqui havia. Aqui havia, porque são aquelas planuras do Rio Grande do Sul, rios navegáveis, se bem que não usavam o rio para navegar. Então, como eu disse, o inimigo aqui no Nordeste é aquele que eu falei, é o diferente. São bases militares portuguesas, inglesas e francesas. E lutar contra a seca, um inimigo terrível, e um ou outro índio do Pinho. Lá no Sul, os portugueses, e nós, os descendentes, tivemos que enfrentar, mesmo militarmente, pela proximidade, os espanhóis. Vamos ver o próximo, por favor. Eu não quero ser chato, eu quero ter que ocupar. Isso aqui está dando para ler, são conceitos também que para que se entenda isso que eu estou falando, né? O que seria colonização? A América foi colonizada, claro, por europeus. Que tipo de europeus? Ibéricos, daquelas características diferenciadoras que eu me referi antes. Por colonização, nós podemos entender isso, é o aproveitamento dos recursos de toda hora, humano, econômico, inclusive humano, de uma determinada área, pelo homem nela radicado. Não pode haver uma colonização externa, ou ter estranho, uma colonização externa, que pode ser classificado segundo 3 tipos. Já dá para ter uma ideia. Primeiro, a colonização permanente é quando, junto à população nativa, se instala definitivamente a população colonizadora. Então, permanente. Chega o pessoal ibérico, português, espanhol daqui, né, junto com a população nativa. E ela pode ser dividida por substituição. Quer dizer, o elemento colonizador chega e acaba com a população nativa, pura e simplesmente, militarmente. É um exemplo mais clássico do Chile, né? O Chile chegou lá, já aqueles índios araucanos, aqueles índios hoje só existem livros, né? Extermina, é muito raro, mas existiu no mundo esse tipo de colonização. Acaba com a nativa, né? Pelo povoamento. O povoamento é quando há uma forte imigração e ao natural o elemento colonizador externo domina. Eu diria que os Estados Unidos da América foi mais ou menos assim. Chegou muito branco lá para dirigir. E por associação, é quando junto com a população nativa aparece imigração, é um caso típico brasileiro, né? Além da população nativa, que ela não foi exterminada, não, chegou a uma imigração legal, brancos ibéricos, portugueses e negros africanos importados. Essa é a chamada colonização permanente, que foi a característica aqui da colonização da América do Sul. Estamos falando da América do Sul. O segundo tipo é por enquadramento, né? É quando o elemento colonizador fornece apenas os quadros. O que é quadro? É o juiz, é o general, é o prefeito, né? É típico, é muito comum isso aqui do que ocorreu da colonização inglesa na Índia. Os ingleses não viram que jamais poderiam dominar totalmente a Índia, não teriam nem jeito. Então eles adotaram esse tipo aqui. Usa os quadros, né? Manda o prefeito, manda o general, o comando, chama alguns indianos, manda ele fazer cursos nas nossas universidades, e ele volta para lá com os nossos valores, coisas dessa natureza. E a terceiro tipo de colonização é essa aqui, é por posição. São motivos políticos, militares e comerciais. Que seja o português e espanhol, de uma maneira geral, esse conceito de colonização nessa época, ele pode ser definido com a seguinte expressão: é tirar o máximo de recursos da colônia usando o menos de esforço, spendendo menos recursos e tirar o máximo usando pouco esforço. Então, essa por posição não existe praticamente um elemento econômico, né? É um motivo, é típico, por exemplo, a colonização inglesa em Gibraltar. Gibraltar é a porta de entrada do Mediterrâneo. Então aquilo ali é o tipo da posição que interessa ter. Por exemplo, as Malvinas também, né? Por que o governo inglês quer dar as Falklands, como eles chamam,
é uma colonização que existem colonos ingleses lá, mas é típica de posição. Vamos colocar um outro. Bom, essa é outra coisa que tem que ver também. A colonização nunca é feita com a nata do elemento colonizador externo. Não. O elemento que chega, ele é um aventureiro, geralmente tipo de baixa extração. Sempre assim, o colonizador, o bravador, ele é um cara meio perigoso. Então, para você ter uma ideia, isso aqui é a placa que eu encontrei, a ordem do capitão-general de Belém do Pará para construir o forte do Mato Grosso. Forte famoso lá. Não, o quê? Não deu do céu chegar, fazer o pulo, sair de barco de Belém do Pará para chegar lá em Forte Coimbra, Mato Grosso, fronteira com o Paraguai. Hoje é quase impossível, na época era quase absolutamente impossível. Mas está aqui o que ele falou, ó, a soberania e o respeito de Portugal, que ele recebeu ordem de fazer o forte, impõe que nesse local se erga um forte. E isso é obra e serviço dos homens do Rei Nosso Senhor. E por tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalho que isso dê, é serviço de Portugal e tem que se cumprir. Assim que foi conquistado o território brasileiro. Gente desse porte. Vamos adiante. A tropa para poupar essa gente. Essa aqui é uma carta do vice-rei do Brasil, ao brigadeiro Silva Paz, em 1738, lá, ele estava lá no Rio Grande do Sul. Olha a gente que nós recebemos no Rio Grande do Sul. Com as levas que Vossa Excelência ao mesmo tempo mandou das Minas Gerais, no Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. Essas levas eram gente que eles pegavam na rua, vagabundo, e levavam preso para o quartel, botavam dentro do navio e largavam lá em Porto Alegre. Eles iam a ferro nos aviões. E com alguns presos da Bahia, esses são os nossos colonizadores. E com o destacamento da colônia, formei o caça do regimento dos Dragões. Nada de excepcional, nada de excepcional. O primeiro imigrante, o primeiro colonizador, é gente dessa época. Vamos ver o outro. Inclusive para oficiais. Esse aqui foi um dos nomes mais importantes na história do Rio Grande. Esse Manuel Jorge Sepúlveda, que é conhecido como José Marcelino. Esse capitão lá em Lisboa, lá num duelo, matou por causa de mulher. Matou lá um capitão inglês. E os ingleses exigiram que ele fosse julgado e condenado à morte. E ele fugiu, fugiu, e depois se apresentou escondido. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que ele troque de nome, vamos dizer para os ingleses que nós matamos ele, né? E ele fica lá como José Marcelino no Sul e fez uma obra que também não é um cara. Não dá nem tempo. Uma coisa maravilhosa. Vamos ver. Aqui é um esqueminha também, para ter uma ideia de como é que foi o avanço do Rio de Janeiro para o Rio da Prata. Então está aqui, ó, o Rio da Prata, e o Rio Uruguai, que seria o futuro Rio Grande, aqui o Rio Paraí, seria a fronteira anos depois, né? Então, em 1688, isso aqui era um deserto, né? Portugal resolveu abrir uma colônia lá no Rio da Prata, certo que não era deles que aqui, chamada Colônia do Sacramento, né? Bem em frente ao Buenos Aires, um desaforo. É claro que os espanhóis e os brasileiros reagiram imediatamente e foram séculos de confusão na Colônia do Sacramento. Mas em todo caso, foi vamos dizer assim, o leitmotiv. A base da briga militar mesmo, havia uma briga de colonização, de cultura, mas o problema militar começou com a fundação da Colônia do Sacramento. Os espanhóis, eles mesmos, os castelhanos, reagiram, dando força aqui às reduções jesuíticas, ali chamada 30 paus da missões, dos quais 7 estão dentro do atual estado do Rio Grande do Sul. Padres jesuítas. Aí houve um acordo entre a coroa e a cruz. E os jesuítas espanhóis, fora de dúvida que estavam defendendo interesses espanhóis. Possivelmente, muito possivelmente, já prevendo
uma segunda fase, talvez a criação de um Estado teocrático. Quando eles se sentissem fortes o suficiente, eles procurariam seguramente a independência da Espanha e não o Estado teocrático. Não deu tempo para isso. Mas, em todo caso, o avanço português para o sul foi assim. Por terra, os paulistas enfrentando sempre os padres das revoluções missionárias. E militarmente criar um ponto de apoio, uma base aqui na região de Colônia. Essa cidade de Colônia que está até hoje lá, eu até aconselho vocês a visitar. Vamos ver a próxima então. Isso é importante, eu estou me referindo muito à luta entre nacionalidade portuguesa e nacionalidade castelhana. Vamos tentar ver isso aqui. O que seria nacionalidade? É o grupo unido por vínculos especiais de homogeneidade cultural. Nação é um conceito espiritual, não é um conceito material. Então, é a língua, a religião, a recreação, os códigos morais, a organização familiar. Bom, essa homogeneidade, esse grupo, além disso, é animado pela consciência dos semelhantes, pelo desejo de compartilhar o destino comum, pelo sentimento de nós. Talvez um bom exemplo para se conceber melhor esse conceito de nacionalidade seja o dos judeus. Não estou falando de Estado de Israel, estou falando de judeus. Os judeus tinham tudo isso aqui, estavam espalhados pelo mundo, tendo a mesma religião, tendo a mesma alimentação, tendo os mesmos costumes. Então seria uma nacionalidade. Já a nação é uma evolução dessa condição. Por nação nós podemos entender a nacionalidade, aqueles mesmos costumes, mesma língua, mesma alimentação, mesma religião, né? O grupo de nacionalidade, eu comecei a palestra dizendo que, do meu ponto de vista, o Brasil é uma nação constituída por diversas nacionalidades. Bom, grupo de nacionalidade que logrou chegar à fase final do processo de unificação, apresentada por uma estrutura política própria e instalada em um território. Então eu estava falando dos judeus. A partir do momento que a nacionalidade judia começa a se concentrar no mesmo território, lá no que seria atual do Estado de Israel, nós teríamos já o surgimento de uma nação judia. Isso aí hoje em dia está ficando meio complicado para nós, e até essa geração que estava aqui antes, saiu agora, eles vão ter que descascar esse pepino, porque isso aí vai explodir aqui no Brasil. Como? Vamos pegar os índios lá no Roraima. Eles são uma nacionalidade? Os índios lá, eles têm a mesma língua? Têm a mesma religião? Eles têm a mesma estrutura? Eles têm um código moral particular? Eles têm a organização familiar? Então vejam só, hein? Não é só, não é porque está na ordem do dia que esse negócio que tiveram bom e tal. Os índios constituem uma nacionalidade. Eles estão lidando com uma nação? Olha que eles estão em cima do mesmo território. É território brasileiro. Mas eles estão em cima de uma nacionalidade que já pode, forçando as ideias, como quem quer ver o circo pegar fogo, pode ser uma nação. Mas nós somos uma nação brasileira. Nós não podemos permitir isso aqui. E depois de permitir, nós vamos pagar o preço, nós vamos perder território. Porque vamos que agora uma ONG ou o diabo que eu carrego, você aí, resolve dizer, essa nação está em cima do território. O que é um Estado? O Estado é a nação politicamente organizada. A partir do momento que essa nação em cima do território consegue o reconhecimento de outros países e instala o governo, o presidente, o Senado, instala o serviço de polícia, cria forças armadas e for, ela vira um Estado. Então a nacionalidade judia, uma nação judia, o Estado de Israel. Será que forçando a cabeça nós não podemos dizer assim, uma nacionalidade índia, uma nação índia, um Estado indígena lá e o Brasil perde o território? Mas em todo caso, veja como é interessante, o programa que já estava morto praticamente, enterrado lá no século XVIII e está ressurgindo agora com uma força impressionante, e não é só no Brasil.
Existe hoje. Até ontem na televisão, não sei se vocês viram aqui, o estado do Texas, nos Estados Unidos, entrou com um requerimento pedindo a separação dos Estados Unidos. E a mesma coisa que o Texas é meio complicada a coisa lá também, né? Bem complicada. Então nós temos aqui o nosso, como já estaria, a América em 1800, mais ou menos. Os portugueses avançaram, o Tordesilhas está aqui, ó. Já estavam mais ou menos assim, como eu me referi aqui, o vice-reinado do México, também chamado Nova Espanha, a Capitania Geral da Guatemala. Cada vez que eu falo de Capitania Geral, é um desmembramento, está muito grande o vice-reinado, então tem que criar por motivos, principalmente policiais, de combate ao contrabando, porque é muito longe da Capitania. A Capitania Geral de Cuba, né, que pegava todo o Caribe, a Capitania Geral da Venezuela, aqui o vice-reinado da Nova Granada, Colômbia, o Equador, vice-reinado do Prata, importantíssimo, a cabeça do Império Colonial Espanhol na América, era o vice-reinado do Prata, do Peru, por causa do ouro, né? E aqui o vice-reinado do Prata, com a capital em Buenos Aires. Aqui meio que indefinidos, as fronteiras aqui não existem, eu coloquei para uma visualização. A Argentina, a atual Argentina, essa confederação argentina, ela surgiu em 1852, 40 anos depois da independência. A independência que vejo, mas é muito interessante ver isso aqui. Eu não quero chatear, mas 5 minutinhos. As províncias, capitanias gerais portuguesas, reportavam-se diretamente ao rei de Portugal. Era proibido uma falar com a outra. O comando estava lá. As capitanias gerais da colonização espanhola, do vice-reinado, se reportavam diretamente ao rei de Espanha. Com a vinda da coroa portuguesa para cá, em 1808, a sede do governo português ficou no Rio de Janeiro. Então, todas as outras capitanias começaram a se reportar no Rio de Janeiro. Porque uma capitania igual a outra. Já quando Napoleão acabou com a monarquia espanhola, pegou o rei Fernando VII, voltou para correr tudo e disse: a Espanha agora é minha. Essas colônias espanholas aqui disseram: mas para que nós vamos obedecer como rei francês? Se não tem mais rei na Espanha, ninguém mais manda em nós. E aqui que vai começar então o processo de independência dessa colonização espanhola. Foi complicado. Em 1810 aqui em Buenos Aires, e só vamos seguir em 1924, depois de liquidado. O problema era a vice-reinado do Peru, muito forte isso aí, né? Há uma divisão, divisão sem, né? Divisão não é bem o termo, há um descompasso, né? Que não havia, mas não havia comunicações, né? Simão Bolívar sai da Venezuela em direção ao sul, e aqui o José de São Martín sai do sul em direção ao norte. Quer dizer, tinha que quebrar, o problema era o Peru. E que conosco, esse estabelecimento de província, é um fato que é explicar bem direitinho isso. Buenos Aires, o vice-reinado Prata, tinha a pretensão da atual Argentina de ser o vice-reinado Prata. Não deu. De cara, eles perderam o Paraguai. Posteriormente, perderam a Bolívia. O Paraguai foi perdido militarmente. Eles não tiveram exército suficiente para dominar o Paraguai. Tentaram, foram lá em 1808, mas foram derrotados 2 vezes. A Bolívia, em 1825, chamou Bolívar por vingança contra eles, que a Bolívia, onde se lê Bolívia, ali esse prata, né? Forçou a independência da Bolívia. Aqui as ilhas Falkland, né, as Malvinas, os ingleses se adonaram e não iam entregar mesmo. Então veja só, perda territorial, isso nunca aconteceu aqui na nossa colonização portuguesa, perda territorial. E para complicar ainda, o Uruguai e os portugueses se adonaram militarmente. Então ficou um ponto de honra para eles: nós não podemos perder o Uruguai, e a solução nós vamos ver, realmente é isso, né? Independência. O Uruguai se torna o que se chama veludo entre cristais.
entre o Brasil e entre a Argentina, sucessor entre o Portugal e entre a Espanha, vamos criar uma área que leve todos os dois. Esse é o Uruguai. Aqui, ó, vamos ver, será a última agora. Aqui vamos decorar, botar na cabeça aqui a entrada do Rio da Prata, aqui o vale do Rio Jacuí, aqui tocarei de Jacuí, vamos ver essa entradinha aqui, né? Aqui o Planalto brasileiro se debruçando, formando a calha do Rio da Prata, aqui a Serra do Tandil e os Andes também formando a calha do Rio Paraná. Vamos ver. Vamos olhar. Aqui até essa me lembra, está mais fácil de ver aqui, tá? A calha do Rio da Prata, que segue com o nome do Rio Paraná, e o Uruguai, o que seria o atual estado do Rio Grande do Sul, o Rio Ibicuí, a calha do Rio Jacuí aqui. Então vamos olhar aqui desse ponto a calha do Rio da Prata e a calha do Rio Jacuí. Aí tem a explicação de tudo. Se eu conseguir transmitir, sem ser muito chato, aquela primeira projeção, de como era a Europa em 1300, e essa aqui, eu estou completamente desse. Então está aqui o Planalto brasileiro descendo, aqui a calha do Rio Jacuí, aqui é o periferia. Hoje, aqui a calha do Rio da Prata, descendo aqui a Serra do Tandil. Esta região aqui, esta depressão, né? Entre as duas calhas, ele vai descendo, o Planalto brasileiro vai descendo até se debruçar no Rio da Prata. E aqui explica tudo. Que para a colonização espanhola e a sua sucessora, a Argentina, a fronteira deveria ser aqui, na depressão central. Já para os portugueses e seus sucessores brasileiros, a fronteira natural era aqui, no Rio da Prata. O Uruguai, aqui ó, a República Oriental do Uruguai. É isso aqui que vai ser definido militarmente. Então, a nossa luta lá no Sul foi militar. E talvez isso explique também, nós estamos no encontro literário, por que a nossa literatura ela é muito militarizada. Eu acredito que, bom, aqui também por curiosidade, o sonho do herói oriental, você fala aí no artigo, seria construir este país aqui. Aqui a banda oriental, um pedaço do nosso Rio Grande, né? Pegando a região de Misiones, pegar as províncias, hoje Argentina tem Entre Rio, Correia e Santa Fé. Ia ser um colosso de país, não resta dúvida, só que não deu. Olha pessoal, muito obrigado pela atenção que me deram. Eu estou à disposição aí, não sei se é o caso, acredito que tenha conseguido transmitir um pouco das ideias que eu tinha na cabeça para vocês, vamos selecionado tudo. Muito obrigado. Lemos, eu li o seu livro, que é extraordinário, A Saga do Prata, onde ele conta toda a guerra cipatrina, mas talvez seja um termo assim que você usa um pouco mais no Rio Grande do Sul, que aqui no Nordeste choca um pouco a gente. Você, quando fala dos índios, de uma maneira geral, você fala a indiada. Aqui a indiada é um termo um pouco depreciativo. Eu creio que no seu livro você não quis dizer isso. Não, é uma nação, vai outra, né? Os chilenos tiveram que a marcha. Quando uma civilização forte, ela se choca com uma civilização fraca, essa civilização fraca ou é exterminada ou se rende, é assimilada, né? Os americanos lá, na época dos Estados Unidos, né? Eles usaram tropa federal contra os índios, nós como crianças, você lembra ali? Aquele pessoal de uniforme azul matando tudo quanto é índio que botar para frente, né? Porque aplaudia, né? Porque teve que ser forte, né? Eu falei no Chile já acabaram os araucanos. A própria Argentina, não há tempo a ver, a campanha contra os índios foi uma coisa muito séria. O pessoal não conseguia sair do sul de Buenos Aires, é difícil, mas foram campanhas militares de extermínio. Aquele índio era muito bravo, muito bravo. Foram campanhas de extermínio mesmo, né? Agora, conosco no Rio Grande do Sul foi quase, não chegou a esse ponto de matar gratuitamente, né? Mas aqui eu mostrei
ali aquela projeção, a luta contra os padres, contra as reduções jesuíticas foi luta militar, né? Por duas campanhas, né? Até acabar militarmente terra casada. Então, de vez em quando a gente fala assim, a gente não dá muito respeito a isso lá, bem que já estão miscigenados, mas então eu falei midiada, o pessoal não gosta quando eu falo patriarcada, né? Assim, o nordestino é muito carola também, né? Aquela luta para a projeção até foi bom. Aí então tá, essa é para encerrar mesmo, os 3 limites da nossa região do sul lá. Daqui o Tordesilhas, como deveria ser. Esse clube espanhol. Aqui, o limite do Tratado de Madrid. E o outro do Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Quer dizer, isso tudo o português já ficou uma rua, e hoje a fronteira se pegou isso tudo. Aqui no Rio Quaraí e aqui o Rio Jaguarão. Por incrível que pareça, ainda tem áreas aqui cuja delimitação material geográfica não está bem definida. Acho que é isso, gente. Pois não, pai. Eu não sou muito altura a falar que eu conheço, sim, bom, isso aí foi naquela época ali, era menino do Zoadino, o próprio, bem mais atrás do Dom Pedro I, logo após a independência, ele dizia, né? A província oriental, porque é o atual Estado Oriental do Uruguai, República Oriental do Uruguai, ela, no Império Brasileiro, é uma província, igual lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? O nome de província Cisplatina. E quando em 1825 começa essa campanha de Buenos Aires para recuperar essa área, o Dom Pedro declarou guerra, a guerra até 1827, né? Batalha de Passos Rosário, ele defendeu. E ele dizia, a província Cisplatina é a joia mais brilhante da minha prova. Então ele perdeu. Eu diria, acertando, ela despertou patriotismo mesmo, né? E até falando, eu adorei, estava conversando outro, esses alagoanos, famílias importantes, nós somos aqui, a gente foi para lá. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai definiu muito essa presença do alagoano na política nacional. Porque eles foram como soldados, e voltaram coronéis, generais, né? E daí passaram a influir muito mais na política nacional. Agora, essa questão do prata, ela sempre despertou muita atenção que você está falando no Congresso, né? Porque aqui estava mais ou menos pacífico a dominação portuguesa. Pacífico, como eu falei, tinha que acabar com esses postos franceses, ingleses, holandeses, lutar contra a seca. O maior inimigo aqui era a seca. Era um inimigo diferente do nosso. Eu acho que mais ou menos isso poderia dizer ao senhor. Vamos lá. E muito legal, Coronel, o que o senhor colocou aí, eu vendo e os gráficos funcionaram. E funcionaram para dizer que os nossos portugueses foram expansionistas. Foram além do tratado, empurraram, e graças a isso a gente tem um país continental como o Brasil hoje, né? Se não fosse essa ação expansionista de garantir fronteiras e de seguir adentro, a gente era menor hoje, né? Era menor. Bom, agradecer muito ao Coronel essa aula de história, né, e da nossa ocupação, como é que se deu. Muito legal isso, né? A gente reaviva muita coisa que a gente tem e traz para a gente o sentido, né, de como isso, e faz a gente entender um pouco da gente mesmo, né, com essa ocupação, como se deu essa ocupação. Temos uruguaios aqui também, daqui a pouco temos a versão uruguaia. Bom, alguma pergunta mais? Então vamos passar para a segunda palestra de hoje. Precisamos de mais uma cadeira aqui, né, Carlinhos? Deixa eu pegar aqui.
A escola militar, a gente deixa a família de lado e a família passa a ser os colegas militares. E dentro desses colegas militares, nós temos assim uma afinidade muito grande. E dessa afinidade muito grande, está aqui o primeiro, é o Carlos Roberto Figueiredo Uchoa de Moura, general, ex-comandante militar do Planalto, e o general Cássio Cunha, que vai fazer uma palestra sobre a história, sobre o Exército, o papel do Exército na vida nacional. A palavra é sua. Muito obrigado, Camila. Companheiros, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de dizer da minha grande satisfação de estar aqui atendendo o convite do nosso amigo e irmão Carlito Lima para realizar essa palestra na primária, falar sobre a participação do nosso Exército na vida nacional. Essa satisfação que eu falei, ela é dupla. Obviamente, a gente poder atender um convite de um amigo é sempre uma coisa muito grata para todos nós. Mas, no caso particular, por ter a oportunidade de voltar novamente a essas terras alagoanas tão ricas de vultos e fatos históricos, uma cultura popular muito rica também, e seu folclore está sendo tão bem exibido nessa primária. E não podíamos deixar de falar da riqueza, da beleza natural da terra. O alagoano não pode falar de cátedra ou cantar de cátedra aquela nossa música popular que diz: moro em um país tropical, terra abençoada por Deus. E realmente, como disse o Carlito em uma de suas crônicas, Deus devia estar muito bem-humorado quando fez as praias aqui de Alagoas. Bom, então, a nossa palestra de hoje vai ser sobre a participação do Exército Nacional. A título de motivação, vamos exibir um filmete de 30 segundos para darmos início à nossa palestra. Esse filmete mostra uma das peculiaridades do nosso Exército. Então, Cunha. Então vamos deixar de lado o filmete. Esse filmete, ele mostraria, vamos dizer assim, nessa paisagem. Todas as regiões do nosso país estão sendo guardadas. A segurança e a integridade territorial são mantidas por jovens que todos os dias protegem o Brasil, mesmo sem aparecer. Você pode não ver, mas estamos sempre presentes. Homenagem do Exército Brasileiro ao Dia do Soldado. Então, esse filmete, apenas como motivação, ele tem o título Sem Aparecer. Que é exatamente como o trabalho da nossa Força Armada. O Exército, exatamente por trabalhar sem aparecer, normalmente nós pouco conhecemos ou não conhecemos o seu trabalho do dia a dia. Então a nossa palestra tem exatamente esse objetivo, é mostrar alguns aspectos
da vida do dia a dia do Exército e a sua importância para a sociedade brasileira. Para isso, nós vamos abordar os seguintes aspectos. Vamos falar de alguns antecedentes históricos na nossa formação e a evolução do Exército até os dias de hoje. Vamos falar um pouco sobre o Exército de hoje e vamos falar também no Exército de amanhã. Finalmente, apresentaremos uma pequena conclusão. Então, nessa parte de antecedentes históricos, vamos falar de alguns flashes da nossa história no Brasil, onde o Exército teve uma participação atuante para o país e para a nossa sociedade. Como introdução, nós vamos falar também e apresentar para os senhores a nossa missão constitucional. Para que existe o nosso Exército? Então está previsto na nossa Constituição. O Exército, juntamente com a Marinha e a Aeronáutica, formam as nossas Forças Armadas. São instituições nacionais e permanentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, a garantia da lei e da ordem. Além das missões constitucionais, o Exército também tem algumas missões complementares, que são definidas pela Lei 97 e 99. Quais são essas missões complementares? Atribuições subsidiárias, participar do desenvolvimento nacional através da realização de obras de engenharia. Participar da defesa civil. O que é a defesa civil? É minorar os danos de catástrofes, enchentes, terremotos, graças a Deus não temos aqui, cheias, outras coisas. A própria seca é um desastre natural. E participar também de instituições de utilidade pública ou de interesse nacional. Nós participamos como missões complementares, o Exército participa de operações de paz e apoia a nossa política externa. Bom, agora vamos falar alguma coisa sobre história do Brasil, desde a formação do Exército e sua participação histórica até os dias atuais. O Exército, oficialmente, ele só foi organizado após a nossa independência. No entanto, desde o tempo da colônia, havia um exército formal para defender as terras das invasões estrangeiras e também assegurar a ordem interna da colônia. Então, desde o início da nossa colonização, houve aqui no Brasil a mobilização de efetivos de brasileiros para defender a nossa terra. São dignas de notas, assim, mais marcantes. Por exemplo, as tentativas de colonização dos franceses no Rio de Janeiro, em 1555, no Maranhão, em 1610, e aqui em Alagoas, nós tivemos franceses desapercebidos, como falou o Carriço, na Praia do Francês, onde faziam contrabando de pau-brasil. No período de 1624 a 1654, ou seja, durante 30 anos, nós tivemos aqui no Nordeste as invasões holandesas. No ano de 1641, após a restauração da coroa portuguesa, Portugal e Holanda estavam em guerra com a Espanha. Mas, por outro lado, esses dois países
Portugal e Holanda estavam em guerra entre si devido à invasão holandesa no Brasil. Então, o que é que fizeram Portugal e Holanda? Para não terem de combater dois inimigos ao mesmo tempo, eles fizeram um armistício durante 10 anos para se concentrarem no combate contra a própria Espanha. Por esse armistício, o Brasil reconhecia a posse holandesa aqui no Nordeste, desde o Rio Grande do Norte até Alagoas, e os holandeses eles se comprometiam a não aumentar essa posse no território nacional. Então, nessa época, pela primeira vez, houve mobilização de grandes efetivos nacionais com predominância de brasileiros. E foram, vamos dizer assim, mobilizados brancos, nascidos aqui no Brasil, sob a liderança de André Vidal de Negreiros, pretos liderados por Henrique Dias e os índios, também brasileiros, liderados por Felipe Camarão. Então, pela primeira vez, falava-se em pátria no Brasil. E esses insurretos, independentes da participação da coroa portuguesa aqui, começaram a desenvolver não só um sentimento de nacionalidade pela terra, mas também um sentimento de defesa nacional, independente da participação da coroa portuguesa, que pelo armistício que tinha fundado com a Holanda, não poderia apoiar abertamente os insurgentes. Os insurgentes adotaram por lema liberdade divina e liberdade da pátria. Primeira vez que se fala em pátria. E talvez esse lema é que tenha inspirado um autor de um samba-enredo de escola de samba carioca, que diz o seguinte: liberdade a liberdade nasceu em Guararapes, entre flechas e tacapes, armas, facas e fuzis, brasileiros, sem senhores, sem senzala, e a senhora dos prazeres, transformando pedra em bala. Então, meus senhores, isso é um aspecto marcante. Primeira vez que se fala em pátria e que se busca a defesa dessa pátria contra o invasor estrangeiro. Onde ocorreu isso? Na primeira Batalha dos Guararapes, no dia 19 de abril de 1648. E por isso essa data de 19 de abril foi adotada como data do aniversário do Exército e é comemorada todos os anos em todas as nossas organizações militares no território nacional. Nessa época aconteceram duas batalhas nesse sítio chamado em Guararapes, ao lado do aeroporto do Recife. E nessas ambas batalhas, o exército brasileiro, o exército nacional formado genuinamente de brasileiros, derrotou o exército holandês, que era considerado na época um exército de primeiro mundo, um dos melhores exércitos daquela ocasião. E com isso assegurou a unidade nacional, impedindo a fragmentação da colônia por ocasião da independência, como aconteceu na América Espanhola, que deu origem a diversos países no território que foi colonizado pelos espanhóis. Em 1822, tivemos a independência do Brasil. Dom Pedro reorganizou as forças terrestres e criou oficialmente o Exército Brasileiro, que teve de lutar contra tropas portuguesas, principalmente na província de Cisplatina, na Bahia, Maranhão e Pará. Finalmente, esses portugueses foram expulsos e, mais uma vez,
manteve-se a integridade da unidade nacional. Durante o Império, nós tivemos várias rebeliões, várias revoltas de cunho separatista, algumas delas, e outras de cunho constitucionalista. Nós tivemos a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, a balaiada no Maranhão, a Revolução Farroupilha, que foi a maior, foi a principal delas, a que durou mais tempo, de maior vulto, e também as revoluções constitucionalistas de Minas e São Paulo. Nessa ocasião, o Exército debelou sufocou essas rebeliões, combatendo e sufocando, e apareceu a figura ilustre nesse momento do Duque de Caxias, cognominado o Pacificador. O Duque Caxias recebeu essa alcunha de o Pacificador, não só por pacificar as regiões conturbadas, mas principalmente pelo seu espírito, que tratava todos os vencidos como se fossem irmãos, como se fossem brasileiros. Para aquela época, onde era um costume, a cultura era dizimar os vencidos, era um grande avanço espiritual, vamos dizer, dessa figura do Duque de Caxias. Em 1845 e 1851, tivemos lutas externas contra Oribe e contra Rosas. Em 1870, tivemos a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. E mais uma vez aparece a figura do Duque de Caxias, mesmo combatendo pessoas não nacionais que tratavam sempre com humanidade e consideravam irmãos. Já em 1889, nós, em função dos ideais republicanos que se espalhavam por todo o mundo após a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, também atendendo aos anseios do povo brasileiro, que repudiava a ideia de um terceiro reinado com a coroação de um príncipe francês, o Conde D, que era antipatizado por nós brasileiros. O Marechal Deodoro, brasileiro ilustre, nascido neste município, proclamou a nossa República no dia 15 de novembro de 1889. Já no século XX, nós tivemos a participação do Exército na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, com destaque para a Segunda Guerra Mundial, aonde as nossas tropas, constituindo a Força Expedicionária Brasileira, lutaram contra o nazifascismo em terras italianas. Muito bem, após fazermos esse bosquejo histórico, mostrando a formação do Exército Nacional e a sua evolução até os dias de hoje, vamos falar agora um pouco sobre o Exército de hoje. Inicialmente, vamos ver como ele está organizado para cumprir as suas missões constitucionais e complementares. Além dos nossos órgãos da alta administração do Exército, que estão situados em Brasília e no Rio de Janeiro, nós temos os comandos militares diários, as regiões militares e as brigadas e o comando de aviação. Os comandos militares diários. Os comandos militares diários, em número de 7, constituem o mais alto escalão de enquadramento das organizações militares e tem por missão o preparo e o adestramento dessas organizações. Nós temos um comando militar na Amazônia, com sede em Manaus. Nós temos o comando militar do Nordeste, com sede em Recife. Temos o comando militar do Leste, com sede no Rio de Janeiro. O comando militar do Sudeste, em São Paulo, com sede na cidade de São Paulo. O
Comando Militar do Sul, abrangendo esses 3 estados sulistas, com sede em Porto Alegre. Comando Militar do Oeste, com sede em Campo Grande, e finalmente o Comando Militar do Planalto, com sede em Brasília, que eu tive a honra e a satisfação de ter comandado de 68 a 1980. Muito bem. Vamos ver agora as regiões militares. As regiões militares são comandos territoriais e administrativos. Elas se destinam principalmente a dar o suporte administrativo e logístico àquelas tropas que estão desdobradas nos comandos militares de área. As regiões são em número de 12. A numeração é mais ou menos seguindo a ordem que elas foram sendo criadas. A primeira está no Rio de Janeiro, a segunda em São Paulo, a terceira no Rio Grande do Sul, a quarta está sediada em Belo Horizonte, abrange o estado de Minas Gerais, a quinta está localizada em Curitiba, a sexta em Salvador, a sétima em Recife, a oitava em Belém, a nona região militar em Campo Grande, a 10ª em Fortaleza, a 11ª em Brasília e a 12ª em Manaus. Nós vimos que além desses comandos militares das regiões militares, nós temos as brigadas e o comando de aviação. As brigadas são grandes unidades com capacidade de atuação independente e que enquadram um determinado número de unidades. Dependendo do tipo de unidade que ela enquadra, da maioria, nós temos também os tipos de brigadas. Nós temos, por exemplo, a Brigada de Operações Especiais, enquadra elementos dedicados a operações especiais. Ela está situada em Goiânia, no estado de Goiás. Depois nós temos as brigadas de infantaria de selva, localizadas na Amazônia. Nós temos uma brigada de infantaria de fronteira, localizada em Corumbá. Nós temos brigadas de cavalaria cavalaria mecanizada, localizada na nossa fronteira oeste e sul do país. Dourados, Santiago, Uruguaiana e Magé. Nós temos duas brigadas blindadas em Santa Maria e Ponta Grossa. Nós temos ainda o Comando de Aviação, situado em Taubaté, em São Paulo. Temos as brigadas de infantaria, de infantaria motorizada, em número de 8 espalhadas pelo país. Nós temos brigada em Cuiabá, nós temos em Cristalina, Natal, Recife, Juiz de Fora, nós temos em Cascavel, nós temos em Florianópolis e em Pelotas. Temos ainda a Brigada de Infantaria Escola no Rio de Janeiro, que apoia as necessidades de manobra das nossas unidades e escolas. Temos ainda a Brigada de Artilharia, a Brigada de Infantaria Leve, aeromóvel, é uma unidade mais leve, que é transportada pelos nossos helicópteros e tem previsão de emprego estratégico, pode-se atuar em locais bem afastados da sua sede. Temos a Brigada de Artilharia Antiaérea em Guarujá e, finalmente, a Brigada de Infantaria Leve para emprego em operações de garantia da lei e da ordem. Bom, visto isso, vamos ver a missão decorrente do Exército. O que é que o Exército faz no seu dia a dia? Nós já vimos a base do emprego legal, já vimos as missões constitucionais e as missões complementares do Exército. Vamos ver como é que ele faz para fazer isso. Dizem os estrategistas militares
que os exércitos no mundo todo podem ficar longos anos sem serem empregados. No entanto, não podem ficar um só dia sem estarem prontos para o seu emprego. Então, esse é o dia a dia, vamos dizer assim, do nosso exército. É preparar-se e adestrar-se a fim de estar sempre pronto para o emprego em suas missões complementares e também, particularmente, a missão constitucional. Nós vimos que a primeira missão constitucional é a defesa da pátria. Então, como é que o Exército se prepara para realizar a defesa da pátria? O preparo para a defesa da pátria visa particularmente desenvolver um poder de dissuasão que é obtido pela formação profissional, a capacitação. O adestramento é o aperfeiçoamento constante. E o aparelhamento, que são os equipamentos, armamentos, sistemas de arma com que o Exército é dotado. Por exemplo, isso é comum em qualquer profissão. Vamos imaginar aqui uma coisa bem conhecida de todos nós, o técnico de informática. Temos ali o nosso amigo que está apoiando o nosso general Cunha na apresentação de slides, que é um técnico de informática. Então ele teve a preparação profissional, ele capacitou-se para exercer isso aí. No entanto, ele precisa treinar ou exercer essas funções todos os dias, senão ele vai esquecer aquilo que ele aprendeu na capacitação. E está aprendendo também coisas novas que vão aparecendo. E, finalmente, ele tem que ser bem aparelhado. Quanto melhor for a capacidade do material que ele use, maior possibilidade ele tem de apresentar melhores trabalhos, até dissuadir outros de virem competir com ele, porque ele tem não só a formação, o adestramento, como também ele tem o melhor equipamento para competir. Muito bem. Então vamos ver, além da defesa da pátria, vamos falar alguma coisa sobre garantia da lei e da ordem. Esse tipo de operação, ele tem uma característica principal, bem diferente das outras. Qual é? Essas operações de garantia da lei e da ordem, elas são executadas em território nacional e contra grupos também de nacionais. Nós estamos vendo que muitas vezes algumas instituições que também têm essa função de garantia da lei e da ordem esquecem-se de determinados detalhes em termos de preparo, porque a tropa precisa de um preparo em técnicas e táticas especiais, porque ela irá, vamos dizer, muitas vezes atuar em localidades com a presença de população civil, precisa saber tratar essa população civil, precisa saber negociar com essas populações e muitas vezes conhecer legislação. Às vezes a gente vê problema de emprego de polícia que, por despreparo, mata-se cidadãos totalmente inocentes que não tem nada a ver com aquelas coisas. Vejam como é uma operação delicada e importante para todos nós. Alguns exemplos de operações de garantia da lei e da ordem que o Exército atuou recentemente. Aqui nós temos a Operação Arcanjo, que foi quando o Exército ocupou as favelas do Rio de Janeiro e pacificou aquelas regiões que viviam praticamente na mão do crime organizado. Temos também aqui a Operação Bahia. A Operação Bahia foi por ocasião da greve das polícias militares, da Polícia Militar da Bahia, quando o Exército teve não só de manter a segurança interna, a lei e a ordem, mas também negociar com os piquetes de greve. São nacionais, em território nacional. O pessoal precisa estar altamente preparado para isso e conhecer muito bem a legislação
para evitar que hajam transtornos no emprego da tropa. Vamos ver alguma coisa agora sobre a participação do Exército em operações internacionais. Atualmente, o nosso Exército está engajado em 9 países participando de forças de paz. Aí estão eles: o Haiti, Equador, Peru, Colômbia, Chipre, Síria, Saara Ocidental, Libéria, Costa do Marfim e Timor-Leste. As operações de manutenção de paz, elas normalmente são de 2 tipos. Temos as operações de manutenção de paz e temos as operações de imposição de paz. Qual a diferença de um e de outro? Nas operações de manutenção de paz, as hostilidades já cessaram, seja em função de um acordo de paz ou de um armistício utilizado. E a tropa que vai para lá, ela é empregada para manter a paz, evitar que os ânimos exaltados possam voltar a uma situação de guerra. Enquanto que nas operações de imposição da paz, as hostilidades ainda não cessaram. E a paz deve ser imposta pela força através do emprego de força militar. O Brasil, tradicionalmente, ele só tem empregado efetivos em operações de manutenção da paz. Nós não temos nenhuma tropa empregado sob a forma de imposição de paz. A nossa Operação Haiti é a única operação, dentre essas todas, que nós temos tropas constituídas com grande efetivo. As demais são efetivos bem menores, que representam grupos de observadores e pessoal para trabalhar nos estados maiores. Algumas peculiaridades da Operação Haiti. O Brasil está no comando da Operação Haiti desde 2004. Um aspecto interessante, essas forças de paz são internacionais, com participação de vários exércitos. Nós tivemos Suez, tivemos em Angola, Moçambique, República Dominicana, e tínhamos brasileiros, indianos, canadenses, vários exércitos do mundo. A mesma coisa acontece no Haiti. No entanto, o comando geral dessas forças que estão lá no Haiti pertence ao Brasil, é exercido pela tropa brasileira. Após o terremoto que ocorreu naquele país, nós aumentamos o nosso efetivo e temos 2 batalhões de infantaria e uma companhia de engenharia, além de pessoal de Estado-Maior, que totaliza um efetivo aproximadamente de 1.700 homens lá no Haiti. E essa tropa é emprega como manutenção da paz. Eles têm que realizar o desarmamento, evitar que a luta reapareça. Eles trabalham também no apoio à população civil, distribuem alimentos, distribuem roupas, várias necessidades que lá é uma carência total, principalmente depois do terremoto. Atuam na parte de defesa civil, procurando minorar os efeitos do terremoto, e também aquela nossa companhia de engenharia lá, ela participa de um modo muito grande na reconstrução nacional do país. Vamos falar alguma coisa sobre atribuições subsidiárias. E o Exército tem participado recentemente. Como atribuições subsidiárias, nós temos vários tipos de operações. Nós temos a participação nossa em campanhas institucionais de utilidade pública. A mais recente, e que o Exército ainda está atuando, é na Operação Pipa. Essa operação é realizada aqui no Nordeste, principalmente no Sertão. Temos visto na televisão
a seca como tem assolado os nossos municípios e a nossa população nordestina. Então, essa campanha ela visa levar água potável a estes municípios que estão sem água. O Exército atualmente tem mais de 1.200 viaturas atuando diariamente nesta operação PIPA, distribuindo água potáveis para as populações do sertão nordestino. Outras campanhas que o Exército tem participado, nós sabemos, campanha de vacinação nacional, campanha de combate à dengue, são todas campanhas de utilidade pública que precisam de uma resposta imediata e que, às vezes, não tem o pessoal para dar essa resposta com a prontidão e a presteza que se necessita. Defesa Civil. Tivemos ano passado, nos meses de janeiro e fevereiro, a Operação Serrana. O que é que foi isso? Foram as operações realizadas para atender as vítimas das catástrofes, enchentes, desabamentos na região de cidades do Rio de Janeiro, ali na Serra de Petrópolis, principalmente na região de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. Vamos ver agora a participação no desenvolvimento nacional. É outra coisa importante que o Exército participa, realizando obras de engenharia. Vou mostrar mais ou menos aqui o canteiro de obras. Aqui está mais ou menos os locais onde o Exército está realizando obras de interesse nacional. Aqui temos uma legenda, esse tem aviãozinho, são os aeroportos, rodovias e portos. Atualmente, o valor dessas obras que o Exército está executando, somarmos isso, nós vamos ter aproximadamente 2 bilhões de reais. Ali na esquerda, que fala sobre mão de obra militar, ele dá um resumo sobre, vamos dizer, as principais obras que o Exército realizou no período de apenas de 2005 a 2012. Antes disso, tivemos muitas outras obras. Eles totalizam, vamos dizer assim, cerca de 3 bilhões de reais essas obras realizadas. Sendo que desses 3 bilhões, 2,4 são obras do PAC. São 25 obras do PAC que tem um emprego de mão de obra militar, cerca de 15 mil engenheiros, entre oficiais, praças, soldados, empregados nessas obras. Vamos ver agora alguns exemplos que foram para se mostrar de algumas dessas obras que o Exército trabalha. Nós temos aqui o aeroporto de Guarulhos. O Exército recebeu o encargo de preparar ou de fazer a pista de aterragem, o pátio de estacionamento do terceiro terminal, do Terminal 3 de Guarulhos. Foi uma obra que foi contratada em 2011 e que estava com a previsão de encerramento em dezembro de 2013. Detalhe, em setembro passado, essa obra foi entregue. Foi visitada pelo Tribunal de Contas da União e foi bastante elogiada, não só a rapidez com que foi feita, a qualidade técnica da obra e, obviamente, também a lisura da obra. Outra obra que o Exército participa é a duplicação da BR-101. Está bem perto aqui de todos nós. E o Exército participa desse trabalho da duplicação da BR-101. Queremos mostrar também a transposição do Rio São Francisco. Essa obra nós vimos ainda, essa semana eu estava vendo Bom Dia Brasil e estava mostrando que essa obra está atrasada. Ela já teve o seu prazo de encerramento. Obrigado.
ela já teve o seu, obrigado, ela já teve o seu prazo de encerramento adiado por 2 vezes, agora foi para 2015. No entanto, gostaríamos de ressaltar que a frente que foi distribuída ao Exército, ela está seguindo o cronograma normal e sem atraso, que é uma obra de grande envergadura e que participam muitas firmas civis, além do Exército na transposição. Vou mostrar aqui essa outra transparência, mostram o acervo das principais obras que a engenharia militar realizou no Brasil. Então, esse não é de 2005 para cá, é o acervo das principais obras. Destaque: rodovias, 20 mil quilômetros de rodovia. Ferrovias são 6.100 quilômetros. Pistas de pouso, 41. Pontes e viadutos, 58 quilômetros de pontes e viadutos. Túneis, 52 quilômetros de túneis. Açudes e barragens, para minorar esse problema da seca aqui do Nordeste, são 1.100 açudes e barragens. Poços, 1.300. Escola e residência, 10.000. Aquartelamento, 59. Linhas telegráficas, 2.000 quilômetros. Portos, 3. E canais adutores, 55 quilômetros de canais adutores. Uma grande participação do Exército, da nossa engenharia militar, que não aparece aí, é o mapeamento do Brasil. O norte do Brasil, que era praticamente, nós não tínhamos carta. Eu me lembro de servir como tenente na Amazônia, e as aeronaves nossas, da FAB, voavam lá na Amazônia com cartas americanas. Hoje em dia o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste estão praticamente mapeados pelas divisões de levantamento do Exército. É outra grande contribuição para o país. Bom, vamos ver agora, vamos falar sobre o apoio à política externa do Brasil. Apoio à política externa. Essas ações de apoio à política externa, elas são realizadas de 2 formas. Ou de forma contínua, ou de forma episódica, de acordo com a necessidade. Como forma contínua, nós poderíamos ressaltar a importância, a participação das adjudâncias militares nas principais embaixadas nossas no exterior. O nosso adido é o assessor para assuntos militares do embaixador. E é o adido também que realiza o elo de ligação de intercâmbio entre os exércitos desse país e o exército brasileiro. Como forma episódica, vamos mostrar aqui uma que aconteceu recentemente, ano passado. É o resgate de prisioneiros da FARC, realizado na Colômbia por elementos nossos, a pedido do Comitê Internacional da Cruz Vermelha ao governo brasileiro. Agora nós vamos mostrar um outro vetor muito importante para o preparo do Exército. São os que nós chamamos os núcleos de excelência. O que são esses núcleos de excelência? Esses núcleos de excelência são unidades, escolas, onde o Exército aloca o que ele tem de melhor, de pessoal, de material e de instalações, visando o preparo e o adestramento de militares e tropas que necessitam na sua formação de uma formação altamente técnica e especializada. Vou mostrar aqui alguns núcleos de excelência. Vocês vão ver que nesses núcleos de excelência, além do preparo normal que todo militar, todo combatente deve ter, ele tem uma formação específica e altamente especializada. Nós temos o Centro de Instrução de Artilharia de Foguetes, que está localizado em Formosa, em Goiás, pertinho lá de Brasília, 80 quilômetros. O Centro de Operações Especiais em Goiânia.
Centro de Instrução de Engenharia e Construção, que prepara quadros para a nossa engenharia militar, que é localizado em Araguari, em Minas Gerais. Nós temos ainda o Centro de Instrução de Aviação do Exército, localizado em Taubaté. O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, onde formamos o combatente para aquelas operações internacionais de paz. Vários países demonstraram interesse em visitar esse nosso centro pela capacidade demonstrada pelo nosso soldado. Além da capacidade, nós temos aí também a índole do brasileiro, que se comunica muito bem. E nessas forças internacionais de paz, a nossa tropa é muito querida por todos. O Centro de Defesa Cibernética, situado em Brasília, por favor, Cunha. O Centro de Instrução de Guerra na Selva. No mundo inteiro nós temos 3 centros de instrução de guerra na selva. Um na Amazônia, que é o nosso, um americano no Panamá e outro na Malásia. O nosso também é muito visitado por delegações militares e nós recebemos lá também vários militares estrangeiros que, junto com os nossos militares, fazem esse curso. E eu fiz o curso de guerra na selva. E na turma anterior eu estava lá. E temos o Centro de Instrução de Guerra Eletrônica em Sobradinho, lá no próximo a Brasília. Bom, então nós vamos agora encerrar essa parte referente ao Exército de hoje. E nós queremos mostrar aqui um aspecto muito importante. É a credibilidade que o nosso Exército e as nossas Forças Armadas desfrutam no seio da nossa sociedade em todas as camadas. Por favor, Cunha. Aqui temos o resultado de pesquisa encomendada pela Justiça, pelo Ministério Público, para levantar o índice de confiabilidade do povo brasileiro na Justiça. Então, é uma pesquisa que para nós é muito válida, em primeiro lugar, porque não foi encomendada pelo Exército, foi encomendada por outro órgão. Por isso que aqui aparece o Ministério Público em vermelho, que foi o órgão que encomendou. Onde aparece a credibilidade atribuída às principais instituições brasileiras, onde aparece em primeiro lugar com um índice de 72% de credibilidade as nossas Forças Armadas. Então a gente já falou antecedentes históricos, apresentou o Exército de hoje. Vamos falar aqui rapidamente alguns aspectos do futuro da nossa Força Terrestre. É preciso, para a gente entender isso, que a gente veja o quadro do Brasil. Atualmente, o Brasil está com o seu processo democrático consolidado. A nossa economia está estabilizada, apesar de alguns probleminhas aqui. A gente vê essa crise econômica que assola o mundo inteiro e que nós estamos conseguindo nos mantendo mais ou menos afastados. Por outro lado, o país cada vez mais aparece como ator atuante no cenário internacional, caminhando a passos rápidos para consolidar a sua posição de potência emergente. Em função disso, na medida que a gente cresce, temos que tomar cuidado com a cobiça internacional. Então nós precisamos ter forças armadas, precisamos ter um exército que possa respaldar as decisões soberanas do Brasil e defender os seus interesses nacionais. Por outro lado, o nosso planejamento estratégico do Exército é extremamente dinâmico, ele não para nunca. Vamos dizer, os planejamentos existentes, a doutrina, o material que é empregado e também, vamos dizer, os cenários estão sendo constantemente revistos, estudados, reavaliados, com vistas a melhorar tudo isso.
Recentemente foram tomadas decisões de importância estratégica para o país, com reflexos mais ou menos profundos sobre o pensamento militar brasileiro. E em função dessas decisões, nós temos hoje em planejamento e já alguns em curso de implementações, 7 projetos estratégicos que vão mudar sensivelmente a capacidade operacional do Exército e o seu poder de dissuasão. Quais são esses projetos estratégicos? É o SISPROM, Sistema de Fronteiras, o Projeto Guarani, o Projeto Proteger, o Projeto Astros 2020, Defesa Antiaérea, Defesa Cibernética e Recuperação da Capacidade Operacional. Vamos ver um pouco de cada um desses projetos, muito rapidamente. O SISPROM. O que é que veio a ser o SISPROM? É um sistema de monitoramento que visa dotar o Brasil de meios para assegurar uma presença efetiva do Exército em todo o território nacional, particularmente na faixa de fronteira amazônica. Ele apoia assim, um complexo sistema de monitoramento, de captação, transmissão de dados, apoio à decisão e atuação estratégica de vários órgãos do nosso país. Por favor. Então vejam que esse sistema do SISPROM, ele não se restringe, não é um projeto militar, é um projeto que envolve praticamente os principais órgãos da nossa República. Vamos falar alguma coisa do projeto Proteger. O projeto Proteger é um sistema que visa proteger 90% das estruturas estratégicas do país e que impactam mais de 95% do nosso PIB. Então está ali, inclusive, mostrando dos BRICS, apenas o Brasil ainda não tem um sistema nacional de proteção, um sistema completo de todas as suas estruturas estratégicas. O que é que se visa proteger com esse projeto? Por favor, nós temos as nossas hidrelétricas, as nossas refinarias, dutos, termoelétricas, gás natural, usinas nucleares, portos, aeroportos, ferrovias, linhas de transmissão, telecomunicações, centros de poder, etc. Agora vejam o impacto, vamos apresentar alguns dados de impacto nesse o que proteger. Imaginem se algumas dessas estruturas pararem de funcionar ou forem danificadas, o impacto que causa para a economia nacional. Nós temos aí esses dados mostrando isso aí. O outro projeto nosso é o carro de combate Guarani. Esse carro de combate ele visa desenvolver uma família de blindados, visando substituir os nossos carros Urutu e Cascavel, que já tem mais de 40 anos. Pode passar. A finalidade é, digamos assim, dar uma maior mobilidade estratégica para os nossos módulos de emprego da Força Terrestre. São as nossas brigadas. Projeto de artilharia antiaérea. O que se pretende modernizar a nossa artilharia antiaérea, que ainda é um pouco antiga, de modo principalmente a defender aquela